Foi a mesma reação que eu vi do Alexandre naquela janela, quando ele escutou a policial do outro lado falando comigo. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? O rosto, o olhar mudou. Entende? Como ela busca no inconsciente dela, foi a mesma coisa que eu vi na infância? Exatamente. Tudo se repetindo na vida adulta, o que ela viveu na infância, o que ela aprendeu, como ela aprendeu a enxergar o mundo através desses relacionamentos abusivos. Tá aí, ó, a repetição de comportamento inconsciente. E aí foi quando meu filho começou a presenciar brigas nossas, mas com mais frequência. Porque ele tinha o dom muito grande Alexandre? de me fazer me sentir uma merda. Desculpa o palavrão, mas era isso. O Alexandre Correia tinha o dom de fazer a Ana Hickman se sentir uma merda. Sabe por quê? Porque o pai da Ana Hickman, durante muito tempo, fez a mãe da Ana Hickman se sentir uma merda. Pelo menos de acordo com a visão da Ana Hickman. Se a mãe dela realmente se sentia uma merda, eu não sei. A Ana Hickman sentia isso pela mãe dela, de tanto que o pai dela traía, enfim, agredia ela. Ou seja, para ela, aquele comportamento do pai era fazer a mãe se sentir uma merda. Na vida adulta, o que acontece com a Ana Hickman? Ele tinha o dom de me fazer me sentir uma merda. É claro que ele tinha o dom. Ela só consegue enxergar homens que vão fazer isso com ela, porque ela precisa repetir esse comportamento para honrar os seus pais de forma disfuncional. A minha mãe só parou de aceitar esses abusos o dia que eu com 13 anos, fiz uma mochila para cada um dos meus irmãos, peguei eles na mão e saí a pé da casa da minha mãe para casa da minha avó e falou: mãe, se você não mandar ele embora, eu tô saindo daqui com os meus irmãos. Peguei todo mundo e fui embora. E eu falei que a gente não ia voltar mais para casa, porque a gente não ia passar mais por aquilo. Sou eu que tô aqui machucada, e fui machucada durante muito tempo. Entende como eu digo que essa era a visão da Ana Hickman? Porque a mãe só parou quando a Ana Hickman tomou essa atitude. Porque talvez pela mãe, aquilo estava tudo bem. Como existem muitos casais por aí, vocês já devem ter visto, de mulheres falando isso de homens e homens falando isso de mulheres. Homens falando: porra, eu só fico com a mulher se a mulher for maluca, se ela me agredir, se ela me controlar, se ela mandar na minha vida. E vice-versa para a mulher que fala: porra, se o homem não for assim, o macho alfa, que briga, que me controla, que me dá uns tapa, eu não quero. Isso existe, gente. Para ela não foi bom, encerra, porque você não banca. Ah, eu não banco isso, Alexandre, acabou. Mas não foi o que aconteceu. Ela esperou acontecer isso tudo para poder honrar a mãe dela em rede nacional. Assim como a dona Luísa Sonza fez, honrando a família dela lá, falando: ah, esse ciclo acabou de traição, porque foi o que ela viu na família dela acontecendo a mesma coisa. Então ela repete a mesma coisa que o pai e que a mãe fez, aí bota a culpa em quem? No cara. Não estou isentando aqui nem seu Chico Moedas e tampouco Alexandre Correia, mas elas põem a culpa neles sem olhar para sua responsabilidade. Por que eu me envolvi com esse tipo de cara? Elas não conseguem fazer isso. Alexandre Correia também não, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, hoje está muito na moda esse papel de vítima. Então você olha para os profissionais que estão aí falando de saúde mental, estão todos eles com esse olhar da vítima. Não, porque aí fala de narcisista, que narcisista é isso, que narcisista é aquilo. E a sua responsabilidade de se envolver com esse tipo de cara, tá onde? Não tem, não assume a responsabilidade do porquê eles estão se envolvendo com esse tipo de pessoa. Naquele sábado ela teve comigo em casa e ela olhou para mim e falou assim, porque até então para ela o Alexandre é o genro perfeito, que protegia todo mundo, ajudava todo mundo. Por que Alexandre Correia era o genro preferido da sogra? Porque ele agia igual o pai dela. Provavelmente o pai dela era muito protetor também e ajudava todo mundo. Só que não deixava de ser abusivo. Aí, Alexandre Correia, para sua sogra, é o genro maravilhoso. E aqui ela traz de uma forma diferente. Por quê? Porque não é assim, mãe. Que aí é onde ela fala que não queria repetir a mesma coisa que a mãe dela. Só que a mãe dela não enxergava isso como abusivo, acredito eu, como Ana Hickman enxerga. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman? Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso durante... Você acabou com a vida dele. Olha isso. Ela diz que diziam para ela que ela acabou com a vida dele. Alexandre Correia se envolveu com uma outra mulher também antes da Ana Hickman. E olha o que aconteceu.
Cara, essa menina me perturbou a vida. Quem é? Quem era? Essa doida do inferno. Doida? É lógico, essa maluca. Ai, Essa ele maluca. sofreu muito. Sofreu muito. Acabou com a vida dele, encheu o saco dele. Exatamente o que a Ana Hickman acabou de fazer com o Alexandre. O mesmo medo que ele tinha dessa humilhação, ela está se repetindo hoje mais uma vez. Por quê? O seu Alexandre Correia não soube vencer e se curar da dor da humilhação. Aí ele sai de um relacionamento abusivo com essa mulher que acabou com a vida dele e entrou em outro relacionamento abusivo com Ana Hickman, que acabou com a vida dele também. Olha só. E quando ela terminou comigo, Acabou com a vida, encheu o ela saco. falou assim pra mim, o sabe por que saco? eu tô terminando com você? Eu falei, não sei, né, meu? Você gosta muito de não que você é pobre. Amigão, pensa em você se sentir humilhado. Pensa em você se sentir humilhado. Essa é a primeira fala dele de humilhação. Continua. É que eu sempre quis blindar a Ana desse tipo de desgosto, né? Porque a dor da humilhação, A dor da a humilhação. dor da rejeição é uma coisa que você não esquece. Falar que você passa por cima é mentira. Eu, pelo menos, nunca consegui superar. Ele não conseguiu superar a dor da humilhação e da rejeição. Essa entrevista deles é super antiga, acho que a Ana Hickman estava grávida ainda, o Alezinho nem tinha nascido, isso é de 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, porque o Alezinho ainda nem tinha nascido. Ouviram o que ele disse, né? Agora olha só. E ele, o agente da Ana Hickman, eu, era uma Suburban Limousine, ele olhou e falou em italiano, como é que você tão linda casa com um pobre tão que nem esse? A minha Pobretão. Mais um cara falando que ele era pobre. Ele tinha esse problema com pobreza. Que a primeira terminou com ele, foi uma humilhação horrorosa, quando ela disse, você é pobre, e agora um italiano aí, sei lá, estilista, sei lá o que ele é, fala a mesma coisa pra ele. Como é que fala pra Ana Hickman na frente dele? Como é que você casa com um pobretão desse aí? Olha. Aquela foi uma humilhação muito emblemática para mim. Aquela foi uma humilhação muito emblemática pra mim. Mais uma humilhação, vamos lá. Que eu entendi que muitas pessoas, para me enfrentar, iriam partir para me humilhar por conta de, como é que uma pessoa tão pobre pode ter uma mulher tão bela, Tão pobre. principalmente na América. Entende como Alexandre Correia também, com as suas dores, replica isso no seu relacionamento. Não sei quais são essas dores, por que elas apareceram, porque eu não consegui achar nenhum vídeo dele falando da família dele e humilhações que ele passou na infância para hoje estar passando por essa humilhação novamente com a Ana Hickman. E tu vê, vai só potencializando. Se você não aprender, vai piorar, vai evoluir e vai ficar cada vez pior. Ele não vai fazer isso de novo. Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman. Você acabou com a vida dele. Pois é, a mesma coisa que a ex do Alexandre fez com ele, acabou com a vida dele. A senhora Ana Hickman está fortalecendo a dor que o Alexandre tem, porque ele não se curou. Já que ele não se curou, a vida devolve essa dor, multiplicada para ver se ele aprende. Senhor Alexandre Correia, eu espero que dessa vez o senhor aprenda para que o senhor saia desse lugar. Senhora Ana Hickman, idem. Espero que a senhora aprenda sobre essa dor para que ela também não se repita na sua vida. Porque se os senhores não tratarem essa dor, ela vai se repetir. E eu garanto, ela vai ser muito maior. Senhora Ana Hickman sentiu uma dor horrorosa na infância. Essa dor veio potencializada ao quadrado com o senhor Alexandre Correia. O senhor Alexandre Correia, a mesma coisa. Teve essa dor na infância, eu não sei como é que foi. Teve essa dor potencializada com a sua ex e agora quadriplicada com a sua atual e ex, Ana Hickman. O Alexandre, ele me afastou de tudo e de todos. Ele colocava medo nas pessoas. Ele realmente... Ele me colocou dentro de uma redoma. De tal forma que ele podia, assim, fazer o que ele queria. Fala dela. Agora ouçam o que o Alexandre Correia fala. Outra declaração que ela deu, que eu ponho ela numa redoma de vida, isolei de todo mundo. Eu não sei de onde ela tá tirando isso. Ana é dona do tempo dela. Presta atenção. E ele controlava a minha agenda para qualquer coisa. Eu não tô falando só dos meus trabalhos. Ele determinava quando era o dia da academia, ele determinava quando era o médico, quando... Inclusive... O que havia era uma agenda com compromissos pré-agendados nosso, né, meu e da outra gente, com a anuência dela, que ela fazia ou não. Então não sei de onde ela tá tirando que eu isolava ela. Isso não... Inclusive da família, ela falou.
Gente, isso que não com muita faça isso. dificuldade ela conseguia trazer a família, que ela dava um jeito. Isso também não é verdade. Gente, aí não dá. Aí não tá fugindo um pouco do bom senso. Desculpa. E aí, eu vou mais uma vez reforçar para vocês tomarem cuidado com esses profissionais que estão por aí falando sobre narcisista, inclusive que o senhor Alexandre Corrêa é narcisista. E eu já afirmo para vocês que não é. E eu posso fazer um outro vídeo provando para vocês como ele não é um narcisista, trazendo outras partes de vídeos que esses profissionais não trouxeram. Eles só fortalecem a visão da vítima, porque está na moda ser vítima, então estão todos eles nesse lugar de vítima. Provavelmente esses profissionais também não cuidaram da própria dor e eles estão querendo cuidar da dor de vocês. Só que eles cuidam da dor de vocês fortalecendo ela, que é nesse papel de vítima. Então, observaram como ela diz que ele me controlava, ele isso, ele aquilo, e ele fala, a gente tinha uma agenda pré-agendada que ela cumpria ou não. Só que ela não consegue ver isso. Não estou falando que isso é proposital. Não, é só para vocês entenderem o posicionamento de cada profissional que está trazendo, porque ele tem uma visão, ela tem outra. Por que ela tem essa visão distorcida da realidade? Não estou dizendo que a visão dele é a certa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ela teve esses relacionamentos abusivos lá com a família dela. Então, tudo que ela enxerga hoje é abusivo, isso é natural, por ela ter vivido essas experiências. Então ela dizer que ele afastou, ele me botou numa redoma, ele era agente dela e ele precisava fazer isso para poder controlar a agenda dela de compromissos, porque em outros vídeos deles ela fala como ela é completamente desorganizada e ele é o homem plano. Por quê? Porque ele planeja tudo. Então se ele não planeja do jeito que ele planeja, ela cagava tudo, porque ela não tem organização nenhuma. Ela não teria chegado onde ela chegou, e ele também não, se não fosse essas polaridades. Ele organizando e ela entrando no eixo, porque ela é totalmente desordem. Então, eles se complementam porque ele tem excesso de controle, de planejamento, e ela é excesso de nada, de controle, nada de planejamento. Então, ele precisa de um pouco dela, e ela precisa de um pouco dele. Ela precisa de um pouco dele, que é organização, e ele precisa de um pouco dela, que é desorganização, para eles poderem equilibrar essa relação. Era o que eles poderiam fazer se eles tivessem consciência disso que eu estou ensinando para vocês aqui. Mas olha só, agora outro ponto de profissionais que trazem aí, tomem muito cuidado, é falando que ele, a família Urso, que ele bloqueou ela de tudo e de todos e da família. Prestem bastante atenção nesse trecho completo da entrevista, onde ela fala sobre a família Urso. Presta atenção. Você sabe que uma coisa que algumas pessoas já muitas vezes nos perguntaram: por que vocês não saem para viajar, não tem mais amigos ao redor? Muitas vezes eu acho que as situações da vida fizeram com que a gente acabasse se blindando os dois juntos. Os dois sempre se bastaram. Então, assim, se existia um problema, os dois se juntavam e resolviam um problema. Se os dois tinham que festejar, os dois estavam juntos e saíam para festejar. Se a gente estava junto para poder descansar, os dois estavam... Sabe assim, sempre foi tudo junto. Então, quando um sofria, o outro estava lá para poder ajudar. Quando um estava feliz, o outro estava junto para poder comemorar. Então... Só que a gente brinca, né, que o Júnior vai ser um ursinho. Sabe por quê? Porque a gente é a verdadeira família urso. Porque o urso é assim, né? É o macho, a fêmea e o filhote. Né? Eles vivem só, né? Eles vivem só. Aí pegaram só essa parte do Alexandre falando e dizendo que, ele isolou ela de todo mundo. Prestaram atenção como ela fala no início? Muitas pessoas me perguntam, e a gente resolveu fazer isso por quê? Por conta desses ataques que ela sofria, ele sofria, essas humilhações. Então, para eles se blindarem, ela diz que eles resolveram se afastar para eles se blindarem, para eles se protegerem. Não porque, eu queria viver nessa vida, mas o Alexandre não deixou. Isso é de 10 anos atrás. Aí hoje estão pintando para vocês como ele é o cuzão da história, como ele está fazendo tudo errado. Ouçam as duas partes, pesquisem sobre isso. Essa é a minha função, mostrar para vocês o que ninguém mostra para fortalecer em vocês a visão distorcida de um vilão, que o cara é isso, que o cara é aquilo, ou a mulher, né? Eu estou dando esse exemplo deles porque é o que eu tenho. Então, fiquem bastante atentos com isso.
O máximo que eles vivem junto é quando é para lá para dar aquele tapa no salmão, para pescar na contramão do rio. Do contrário, a família Urso ela vive sozinha, porque ela se basta. Pode até parecer um pouco egoísta a gente falar desse jeito, mas egoísta. foi uma forma que a gente encontrou também de se proteger. Foi uma forma que a gente encontrou de se proteger. Uma forma que a gente encontrou de se proteger. Não é uma forma que o Alexandre encontrou de proteger a Ana Hickman, como os profissionais estão passando nas redes sociais aí hoje. De situações como essa que o Ale contou e de outras, na época... Isso é de menos. Eu dei porque essa foi humilhação demais para tempo de menos, para gente de menos. Foi muita humilhação. Eu acho que o cara ensaiou uma semana para falar isso para mim. Das humilhações, como eu disse para vocês, por isso eles se blindaram e se excluíram dos outros e fizeram a família Urso, para se blindar desse tipo de humilhação. Aí mais uma visão da Ana Hickman de vítima, como ela não consegue enxergar tudo de bom que aconteceu com eles, e eu vou provar para vocês. Olha o que ela fala. Eu não tinha sábado e domingo. Eu não via eles compadecer quando eu estava doente. Eu quero que em 2020, né, que a gente tá, a gente tenha mais bom senso, eu e a Cláudia, a gente não leve você à exaustão. Mas isso não vai acontecer, porque... Isso não é se compadecer com ela para não levar ela à exaustão, porque ele assume a responsabilidade de que ele e a Cláudia, que é a outra agente dela, levavam a Ana Hickman à exaustão de tanto trabalhar. Olha a fala da Ana Hickman. O pedido, o desejo, eu já Mas estou às vezes colocando até em prática. durante a semana pode acontecer uma coisa, a gente não leve você à exaustão. Em 2019, Mas aí várias tudo vezes. depende da necessidade do momento, né, amor? Às vezes, Sim, mas que a gente como consiga- 2019, mas eu que a trabalhei gente- muito, mas porque que a gente não era fique- necessário. Mas que a gente não fique... Porque era necessário. Eu trabalhei muito porque era necessário. Eles também levaram ela à exaustão. Então foi tudo de comum acordo. Ele não fez ela trabalhar, forçou ela a nada. E ele sim se compadece aqui em 2020 dizendo, que a gente não te leve à exaustão. Mas aí quem ouve só a fala da Ana Hickman no Domingo Espetacular vai pensar o quê de um cara desse? Isso é um cuzão, isso tem que morrer, isso é um otário. E não é. Porque aí, tá as provas aí, como eu disse pra vocês, eu assisti mais de 100 vídeos para chegar nessa parte desse vídeo. Eu posso fazer vários outros vídeos sobre o relacionamento abusivo, como eles se tratavam, não como o Alexandre tratava a Ana Hickman. Eu posso levar esse vídeo para vários lugares para vocês conseguirem enxergar toda essa dinâmica disfuncional e inconsciente, que nem eles têm consciência dessa programação que eles viram acontecer na infância e repetiram na vida adulta. Tão vorazes como a gente, e a gente consiga preservar você. O que a gente foi muito voraz em 2019. Mas vocês sempre cuidaram de mim, como eu disse, de novo. Vocês sempre cuidaram de mim. É mesmo, Ana Hickman? Por que a senhora não falou isso no Domingo Espetacular? Que Alexandre Correia sempre cuidou de você e a outra agente também, acho que Cláudia. Por quê? Porque a senhora não consegue enxergar, a senhora está tão ferida, essa dor vem gritando dentro da senhora durante 25 anos por conta da sua infância. Aí a senhora vai dar uma entrevista exclusiva para a TV Record. O que a senhora fala? A única coisa que dói em você, a senhora não consegue enxergar nada disso que você passou. Por isso o Alexandre traz essa frase que eu vou botar aqui para vocês, ó. Então, eu vou dar o meu ponto de vista do relacionamento. Então, por favor, eu não estou me fazendo no lugar da Ana ou colocando palavras da Ana. É o meu ponto de vista. Claro. Eu acho que a gente realizou muita coisa. A começar de um filho maravilhoso, perfeito. Né? Eu entendo que muita coisa foi conquistada, muita coisa foi galgada. Aproveitamos muito da vida em vários sentidos. Viagens inúmeras realizadas, bons restaurantes, boas festas, bons amigos, incontáveis reuniões familiares. Então, pelo ponto de vista da Ana, parece que nada disso aconteceu, né? Mas Parece que no ponto de vista da Ana, nada disso aconteceu. É exatamente isso que eu contei para vocês. O ponto de vista dela não consegue enxergar um monte de coisa boa que eles fizeram. E eu afirmo pelo que eu assisti. Não convivi com eles, mas eu assisti mais de 100 vídeos no canal do YouTube dela e quantas coisas eles realizaram, quantas coisas eles fizeram, o quão ela parecia estar realizada, mesmo com todos os percalços aí e esse relacionamento tóxico. Só que ela não consegue ver, do ponto de vista da Ana, parece que isso nunca aconteceu.
E é exatamente isso. Ela não consegue enxergar as coisas boas que eles viveram. Ela estava preparando o corpo dela com isso tudo que ela viveu na infância de coisa ruim, esse inconsciente, para chegar nesse momento e honrar a mãe dela, quebrando esse ciclo vicioso e levando para a rede nacional tudo o que aconteceu com ela. Eu fui um homem muito feliz. Eu tinha uma família linda, ok? Mas é o meu ponto de vista. Sim, sim. É o ponto de vista dele. E eu falo porque eu assisti isso tudo, essa vida deles, de acordo com tudo o que eles queriam colocar no YouTube. Quem assistiu essa entrevista completa do Alexandre nesse canal do YouTube, no Chupim, eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês assistirem. Ele fala sobre isso. Alexandre, quais são os pontos que você se arrepende em tudo que aconteceu, desde maio, vamos dizer assim, que começou os problemas? Não, gente, não. Aí de arrependimento daria 3 dias aqui. Tem bastante arrependimento? Lógico, gente. Que homem que não erra? Quem não se arrepende dos erros? Eu só descobri naquela entrevista que eu fiz uma mulher infeliz por 25 anos. Porque a Ana pegou 25 anos naquela entrevista e enterrou. É isso. Então eu descobri naquela entrevista que eu nunca fiz a Ana feliz. E isso não tem dor maior. Ele tem uma fala que ele diz: eu descobri no domingo que eu nunca fiz a Ana Hickman feliz. E é isso. Por quê? Porque nem ele sabia como ela se sentia. Aquilo estava dentro dela, guardadinho, pronta para explodir. Aí quando explode, ela vem com essa frase aqui, ó. Não era assim que eu tinha imaginado a minha família. Eu posso dizer para a senhora, dona Ana Hickman, que era assim que a senhora imaginava a sua família, mesmo sem perceber, que todas as suas falas te levam para esse lugar. Ah, eu jurei que isso não ia acontecer comigo. Mãe, isso não vai se repetir na minha vida. Por quê? Porque foi tudo que você aprendeu. Você não fez isso de forma consciente, você fez de forma inconsciente. Então, foi assim que a senhora imaginou a sua vida por conta do relacionamento abusivo que a senhora viu do seu pai e da sua mãe. Então, o recado final que eu quero deixar aqui para a senhora, dona Ana Hickman, para o senhor Alexandre e para você, Alezinho, se um dia esse vídeo chegar a você, entende como seu pai e a sua mãe estavam dando o melhor do jeito que eles sabiam. Eles não sabiam fazer diferente do que eles fizeram. Então, para que você, Alezinho, não guarde essa mágoa como a sua mãe guardou durante 25 anos, até mais, né, que a Ana Hickman tem 42 anos. Então, Alezinho, para que você não guarde essa dor durante muito tempo na tua vida, entenda isso. Cara, olha como minha mãe e meu pai reagiram porque passaram pelo que passaram com os seus pais. Não é culpa sua, Alezinho, não é responsabilidade sua, também não é culpa deles, é responsabilidade deles. Eles não sabiam do que eu tô trazendo para vocês aqui, tanto vocês, família, Alezinho, Alexandre e Ana Hickman, como para todos os ouvintes desse canal, para entender que é inconsciente o que os pais fazem, e fazem sim para o nosso melhor, mas eles não entendem qual é o nosso melhor. Eles fazem o melhor que é para eles, querendo poupar a gente de sentir dor. Só que tentar poupar a gente de sentir dor anula a nossa experiência de aprender sobre a dor, porque a gente dói, porque doeu horrores neles. Então, para não doer na gente que é filho, eles fazem esse tipo de comportamento. Só que esse tipo de comportamento, às vezes, piora a situação, como vocês estão conseguindo ver aí no caso da Ana Hickman também. Larissa Manoela, aconteceu isso, um bom exemplo de honrar pai e mãe de forma disfuncional, Valeuska Oliveira e Carol Heller, todos seguindo o caminho de honrar pai e mãe de forma disfuncional. Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa na cabeça de vocês sobre comportamento inconsciente, sobre honrar pai e mãe de forma funcional e não disfuncional. Deixa aí seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você quer ouvir alguma outra coisa sobre esse tema que eu trago aqui para vocês. Até o próximo vídeo.